Pulverização é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Já que esse é o nosso assunto, vamos aqui melhor fixar os componentes e as funções entre um circuito hidráulico de um pulverizador agrícola. Nesse caso, nós estamos falando principalmente de componentes como o reservatório, onde nós temos a retenção da cauda, e essa cauda é succionada através de uma tubulação por meio de uma bomba. E nessa linha de sucção, nós vamos encontrar um filtro principal. Já na linha de pressão, é necessária a posição de um comando de válvula. E esse comando de válvula tem a função de direcionar para a aplicação principal, para a aplicação nas barras, nas seções, e também para trazer um retorno para o tanque. E é a partir dessas válvulas que ocorre, o direcionamento, a abertura do sistema, abertura total do sistema, ou então também uma função principal que é a regulagem da pressão na seção de aplicação, onde nós temos as pontas de aplicação. Então, basicamente, esse é um circuito hidráulico de um pulverizador. E na sequência agora nós vamos ver as especificações técnicas de um pulverizador. No mercado existem uma dezena de pulverizadores. Existem pulverizadores montados, pulverizadores de arrasto, pulverizadores autopropelidos e pulverizadores manuais, postais. E aqui eu selecionei um tipo de um modelo, de uma marca, para falar um pouco sobre as especificações técnicas, especificações que podem ser aplicadas de uma forma geral. E entre os componentes constantes de um pulverizador, nós podemos destacar, por exemplo, as tubulações flexíveis. As tubulações na sucção normalmente possuem um maior diâmetro, e as tubulações, por exemplo, na linha de aplicação. Também vamos destacar, por exemplo, entre os componentes, que normalmente o sistema é acionado através da tomada de potência. Então, é a partir da tomada de potência do trator, quando nós temos um pulverizador montado ou um pulverizador de arrasto, é através da tomada de potência que vai ser disponibilizado a potência para o acionamento da bomba. E nesse caso, nós estamos falando, nesse caso em específico desse modelo, nós estamos falando de uma bomba de pistão. E é através dessa bomba de pistão, que é uma bomba que possui uma característica que é um deslocamento positivo, então nós podemos observar um alto nível de pressão que pode ser alcançado para disponibilizar, por exemplo, neste caso, 75 litros por minuto, 100 litros por minuto ou até 150 litros por minuto. Vamos também aproveitar para mostrar outros componentes importantes do sistema de pulverização. Nós vamos falar também sobre o incorporador de produto, o incorporador de defensivo. E esse componente possui uma função bastante interessante. Esse incorporador possibilita que o operador não precise acessar o tanque, o reservatório diretamente. Então, esse instrumento ele é posto lateralmente ao reservatório e é neste recipiente que é incorporado o defensivo. E a partir desse recipiente, após o produto ser colocado, ou após o produto ser adicionado nesse reservatório, ocorre então uma sucção. Esse produto ele é succionado para o tanque. O produto que nós estamos falando aqui, o produto agroquímico. Além desse componente, também vamos aqui mostrar e destacar os porta-bicos. E como o próprio nome sugere, o porta-bico é onde nós vamos ter a alocação das pontas de aplicação. E essas pontas, esses porta-bicos podem ter um modelo, como por exemplo, nesse caso aqui, traz um exemplo de um modelo monojet, que nós temos aqui a possibilidade somente a colocação de uma ponta de aplicação, ou ele pode ser também um modelo
bijet, que, como o próprio nome sugere, possibilita a colocação de duas pontas de aplicação. Nós vemos também aqui nessa outra parte, mais à frente, nós vemos a imagem do sistema anti-gotejo. E nesse caso, normalmente aqui nós vemos uma capa que ela é roscada, mas existe também, nós vamos observar com bastante frequência, nesse componente do porta-bico, nós vamos observar capas universais, né, de engate rápido. E esses componentes, é claro que nós vamos ver com mais detalhes ao longo aí das nossas aulas. Vamos aqui também destacar os comandos, esses comandos de válvulas que podem ser manuais, podem ser acionados via cabos ou podem ser acionados eletricamente. Nestes primeiros exemplos, nós temos acionamentos de comandos de válvulas manuais. Vejam que no comando de válvula nós sempre vamos observar o manômetro, que traz a indicação de pressão em PSI e em bar normalmente, e vemos também nessa parte posterior a possibilidade, né, do ajuste na pressão na linha de aplicação. E, como eu disse para vocês, da mesma forma que nós vamos ver de uma forma mais detalhada mais à frente os porta-bicos e os componentes que compõem o sisteminha aqui de aplicação, nós também vamos observar mais à frente em outros vídeos uma forma mais detalhada sobre esse comando de válvula, sobre os componentes que compõem esse comando de válvula e a sua forma de acionamento e de regulagem. E na outra parte aqui nós temos os comandos de válvulas que são acionados eletricamente. E nessa última parte nós temos uma imagem geral sobre os filtros. O filtro de sucção, um filtro maior, e os filtros de linha, os filtros de linhas colocados em cada uma das seções. Por último, vamos falar sobre as especificações técnicas desses pulverizadores. Nesse caso específico, nós estamos falando de pulverizadores de barras que, independente ou dependente do modelo, tem uma variação no comprimento da barra. Nesse caso, vamos falar de comprimentos que estão variando entre 12 metros a 18 metros, com o acionamento das barras de uma forma manual ou hidráulica. Nesse caso, todos esses modelos possuem uma capacidade de reservatório de 2.000 litros. E as bombas de pulverização podem ser configuradas podem ter uma dimensão com uma aplicação de 75 litros por minuto, 100 litros por minuto e 150 litros por minuto. Para cada um desses modelos existe essa opção, com pressão máxima de 300 PSI. E também aqui temos informações sobre os filtros. Os filtros que, como eu destaquei, existe um filtro principal aplicado na sucção e existe filtros específicos aplicados nas seções de aplicação antes da aplicação realizada pelos bicos de pulverização.